detalhar um pouquinho do resultado da Vibra Energia, eu acompanhei um pouco mais o call, a teleconferência de resultado com os investidores, tá ok? Mas importante mesmo é a gente entender, eu vou puxar o gráfico aqui da Vibra Energia propositalmente, né? E vou puxar aqui, principalmente a minha canetazinha, né, de explicação, que eu gosto dela. Então, o que que acontece? A gente via que Vibra Energia fechou aí a 24,06. A empresa saiu agora em 2024, tá exatamente daqui. Deixa eu puxar isso aqui para cá, né? E a empresa estava nessa faixa em torno mais ou menos de R$ 21 por aí. E a gente viu aí esse ano indo para 24. Lembrando que ela teve alguns ciclozinhos de baixa, né? Então, se eu fechar aqui e eu for justamente para o ano de 2024, como eu mostrei para vocês, ela sai de R$ 22 e teve queda, alta, enfim, e ela mirou aí para os R$ 24, né? Lembrando que ano passado, e eu vou botar gráfico mensal, né? Olha como essa curva aí oscilou bastante. A gente saiu de um preço de R$ 12,63. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui. A gente saiu principalmente em 2023, tá? A gente sai de R$ 12,58 e a Vibra hoje, entre altas e baixas, etc., quase acima de 90%, mas subiu bastante, mas vem caindo. Lembrando que, né, vem oscilando, cai, sobe, por aí vai, mas entregou um bom resultado. Lembrando também, para quem não conhece, a Vibra Energia está dentro do setor de energia, né? Inclusive, neste exato momento que eu estou gravando, as ações estão em alta após a divulgação de resultado de balanço, que justamente a gente viu quase 9,7 vezes, 7 vezes maior, né, do que o esperado. Então, vamos lá para o balanço. Eu estive olhando um pouquinho, acompanhei o call, a teleconferência de resultados. Principalmente aqui eu deixei marcado para vocês visualizarem essa parte que eu menciono quanto, né, o lucro líquido da empresa aumentou. Diminuiu um pouquinho. Tá aqui, lucro líquido a gente viu aí em torno, saltando 874,1% maior, tá? E aí, obviamente, ele explica um pouco, foi créditos tributários, que resultou claramente nesse ajuste, entrou aí 535 milhões em créditos tributários. Foi explicado bastante aí um pouco no call, na teleconferência de resultados, ok? Aqui, principalmente na parte já inicial, que é uma apresentação meio que inicial com relação ao que é que a empresa trouxe de resultado esse ano. A gente viu aí um pouco da trajetória, tá? O foco da carteira aí, principalmente da Vibra. Eu sempre menciono um ponto importante, tá? Eu venho aqui no consolidado e por esse sistema eu pego o consolidado o balanço do último balanço divulgado da Vibra, estão vendo? Aqui tá pegando ainda a cotação anterior, tá? Que estava em queda. Isso aqui não é a de hoje eu mostrei para vocês agora há pouco. E principalmente aqui a gente vê aí um resultado do ROI da empresa, tá? Do PL da empresa em torno de 4,1, tá? Baseado no penúltimo balanço aí, foi no dia 31 de 3 de 2024, ok? Olha a evolução que eu gosto aqui de trazer também, só para vocês visualizarem a questão principalmente das ações da Vibra frente ao índice Bovespa, tá? E também com relação ao histórico do preço da ação, tá? No decorrer desse tempo aí que eu mostrei também um pouco para vocês aqui, ó, pelo outro sistema que eu utilizo, tá? Bom, a gente viu um pouco do endividamento da empresa, muita coisa foi apresentada em termos de resultado, mas de modo geral falando, o resultado foi muito bom, tá? Aqui eu sempre gosto, eu vou pegar aqui a apresentação que eles fizeram, né? Olhando, claro, para dividendos, né? Aqui eu estou dando bem um resumo do que foi um pouco mais do call, e do que eles apresentaram em termos de balanço financeiro, ok? Lá na parte de dividendos, eu vou ampliar ela propositalmente aqui, tá? Na parte de dividendos, vamos dar uma olhada principalmente o que é que a empresa entregou. A gente está vendo em 2019 o lucro líquido da empresa em verde, em amarelo os dividendos mais JCP.
Então, em 2019 houve distribuição, em 2020 da mesma forma, em 2021, em 2022 e a gente viu em 2023 também. Observe que a barra em verde está sinalizando o lucro líquido da empresa. E aqui exatamente o que a empresa veio distribuindo no decorrer desse tempo. Se a gente olhar lá na plataforma, por exemplo, a gente vai ver, puxando minha caneta de explicação aqui também, a gente vai ver aqui, ó, vou puxar aqui o histórico, principalmente em termos de proventos, né? Então, se a gente puxar aqui, em 2024, a empresa aí já pagou, né, 0,42, o que corresponde a 1,77. Em 2023 foi 0,83, então vê um pouquinho ali mais baixo no ano, pegando os 12 meses. Em 2022, 0,85, vejo que está abaixo de 6%. Em 2021 já foi bem melhor, R$ 2,02 e um quebradinho, foi 8,56. Em 2020 também 4,16 e vejo que em 2019. Se eu fizer uma limpezazinha aqui, vocês vão observar que apenas, tá? Em 2021 e em 2019, a empresa pagou acima de 6%, tá? Estou falando de dividendo anual, como está mostrando aqui, ó, nessa barra, tá? Então, foi pontualmente que ela pagou. Em 2018, ela também pagou, ali ficou em 6,36%. Então, vocês estão vendo? Então, principalmente olhando para cá, né, daqui de 2022 para cá, ela pagou 4,88, aí no 2023, 3,98 e agora 1,77 mais ou menos. O que que a gente viu aqui pela barra? Ela tem pago 0,42, como eu mostrei. O provisionário está R$ 1 e alguma coisinha. E o DPA projetivo 1,57. Pelo histórico aí que a empresa vem pagando, vamos dar uma olhada principalmente aqui, ó. Já tem aí, principalmente, em 29/11/2024, 0,30, sempre tem as casas decimais, tá? No dia 31/8/2024, 0,30 também. Em maio, 29 de maio desse ano, a gente vê 0,40. E em fevereiro teve o 0,42 que eu mostrei. Isso já foi pago. Isso aqui tudo, isso daqui é o que tem justamente para entrar, cair na conta do investidor. Então, é 0,40, 0,30 e 0,30, tá vendo? Então, isso é o que tem para cair aí de Vibra Energia quando a gente fala aí justamente do provisionado. Eu consigo ver essas informações também, pessoal, principalmente aqui na parte de dividendos e JCP. Tá vendo que aqui também eu consigo ver? Então, aqui no próprio site da Vibra, de maneira gratuita, eu vejo que a data X, aqui ó, o período de referência refere-se a 2023, a data X foi no dia 19/4, o valor distribuído e o valor por ação é 0,30. Data de pagamento só em novembro. Da mesma forma aqui, data de pagamento dia 31/8. Em 2023, 0,40 em maio, tá vendo? Em 2020, veja que a competência de pagamento está 2023. O período de referência, peraí, ainda, eu detesto quando eu não fica bonitinho, 2023 não tem referência. O período de referência 2023 e o valor por ação, vocês estão vendo aqui também já devidamente provisionado, tá vendo? Então, pagou em fevereiro, beleza, já não conto. Vai cair agora no dia 29 de maio, agora dia 31/8 e agora mês 11 também vai cair em termos de provento, ok? Possivelmente, da competência de 2024, o período de referência de 2024, a Vibra provavelmente deve anunciar alguma coisa, tá certo? Então deve aí ter algum anúncio mais para frente em 2024. Se vocês olharem lá na própria plataforma, a gente vê para o próximo ano provisionário, DPA projetivo, de R$ 1,60 por ação, ok?
pergunta que não quer calar, né? Van, tá caro ou barato as ações da Vibra? Se a gente olhar aqui, o preço teto médio está 29,26, ok? Se eu for olhar para cá, Vibra Energia, se está lá 29, o preço teto médio mais conservador, ela está aqui a R$ 24. Então, ela está abaixo do preço, né? Principalmente. Então, está abaixo do preço teto projetivo. Peraí, deixa eu pegar aqui quanto é que está o preço teto projetivo, que aí eu gravei aqui. O projetivo está a 26 e o preço teto médio mais conservador está a 29,26. Então, todos dois, literalmente, está abaixo, né, do preço teto, tanto o projetivo quanto o médio, ok? Van, você está fazendo alguma entrada de compra nas ações da Vibra? Honestamente, não, tá? Não porque não paga dividendos nem algo nesse aspecto, mas é porque eu tenho dado prioridade na carteira de investimento às empresas que já estão na composição e que eu venho estabelecendo meta em quantidade de ações. Então, mais por conta desse sentido mesmo, e não por outra razão propriamente dito, tá? Então, a empresa entregou um bom resultado de balanço, mas eu não venho fazendo nenhuma entrada por enquanto na Vibra Energia, dado que tem outras empresas, digamos assim, no meu radar, para como prioridade de compra, ok? Outro ponto importante que eu acho legal vocês darem uma olhada, fora a questão dos dividendos aí que eu estou mostrando histórico para vocês, principalmente, né? Aqui tem a parte de recompra de ações, cotações e gráficos. No próprio RI da empresa, que é relação com investidores, né? Vocês observam que eu tenho todo o detalhamento da empresa, o número de títulos, eu tenho tudo, todas as informações, inclusive históricos de cotação, ó, se vocês quiserem. Tudo aqui tem abertura máxima, mínima, quantidade, volume, negócios e por aí vai. E aqui eu tenho um pouco mais que eu sempre olho também a composição acionária da empresa, tá? Quem são os acionistas, tá vendo? Ó, BlackRock, por exemplo, a Prev, por exemplo, e por aí vai. E outro ponto que eu olho, geralmente é o perfil corporativo da empresa, que é a BR Distribuidora, agora é Vibra Energia. Então, para quem não conhece o que é a Vibra Energia, como a Vibra Energia surgiu, acho importante dar uma estudada e pesquisar um pouco mais no site do RI da empresa, porque eu vejo esse desconhecimento de grande parte para quem está começando a investir, né? Então, o que era a BR Distribuidora e por que que agora ela passou a ser Vibra Energia? Por que teve a troca de nome, por exemplo, né? Então, era a bandeira da Petrobras como rede, mais de 8 mil postos, etc. Então, eu deixo aqui um pouco de um exercício, digamos assim, para que vocês possam entender o que que a empresa faz. Então, antes de investir em qualquer empresa listada na bolsa, o mais importante, principalmente, é vocês entender o que a empresa faz. A parte que está no estatuto, como é a política de dividendos dessa empresa, como é que ela distribui esses dividendos. Tá aqui, ó, política de dividendos e distribuição. Deixa eu baixar aqui proposital, tá? E aí a gente vê o que são a política de dividendos da empresa. Como é que ela paga? Então, ela está dizendo que a companhia remunerar o acionista no mínimo 40% do lucro líquido do exercício, sendo o valor total a ser distribuído a cada ano será proposto, claro, pela administração após avaliação que considerar entre outros níveis de capitalização, alavancagem, liquidez e por aí vai. Então ela está dizendo que ela paga o acionista baseado nesse parâmetro, né? Então, fica estabelecido como diretriz que para cada ano em que não se atinge o percentual de remuneração dos acionistas acima descrito, a razão de 40% do lucro líquido do exercício. É isso que a empresa paga, ok? E os dividendos ou juros sobre capital próprio são não reclamados pelo acionista dentro de 3 anos, a contar da data que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão em favor da companhia. Então, isso aqui, quem é que não vai reivindicar esses dividendos, né? Então, um ponto ali importante que eu acho legal, geralmente sempre, vocês vão olhar aqui, ó, é pouquinha página, só é 4 páginas.
da política de dividendos de Vibra Energia, tá? Então, comenta aqui embaixo se você tem Vibra Energia. O preço dela não acho que tá caro, né? Eu acho que tá dentro de um preço razoável. Chegou até a cair ultimamente o preço da Vibra, depois deu uma recuperadazinha, mas não acho que tá caro, óbvio, né? Se eu ficar olhando para trás, claro que eu vou entender que esse preço estava muito mais em conta. Mas eu, Vanessa, tenho dado prioridade a outras empresas no momento, né? Claramente, que estão pagando e vão pagar proventos agora no mês de maio. Mas não deixa de ser também uma oportunidade nesse sentido. Comenta aqui embaixo se você tem Vibra Energia, se acompanhou o resultado da Vibra Energia, se já sabia que a empresa tem essa política de dividendos de 40% do lucro líquido e o resultado da mesma, se vocês deram uma olhada um pouquinho no que ela entregou aí nesse primeiro trimestre do ano de 2024, veio um bom resultado e a gente vê esse bom resultado também, a empresa subindo neste exato momento. Vou pegar o gráfico justamente propositalmente de 60 minutos e a gente vê aí a empresa subindo um pouco mais, agora 1,48% mais ou menos de alta neste momento aqui na bolsa. Mas a bolsa está pegando um fôlego maior, grande parte dos ativos, como a gente está vendo aqui no momento. Então, mas ela tem oscilado bastante entre alta e queda. Eu venho observando ultimamente, tá certo? Beijo da Van e até a próxima.